Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, será que os neandertais, eles sabiam falar como seres humanos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bora ver! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Do YouTube e na nossa página Conhecimento à Verdade. Bom, eu sou Giovanni e hoje, pessoal, olha só que bacana. Eu recebi um artigo científico de um paleoantropólogo americano chamado Rolf Quann, tá? Ele fala sobre a possibilidade dos neandertais terem desenvolvido a fala, a comunicação, nessa questão de saber, essa verborragia que os seres humanos modernos adquiriram aí por volta de 50 mil anos. Será que isso é verdade? Bom, e um outro amigo meu, o Wellington, até se ele estiver assistindo esse vídeo, um forte abraço aí do Rio de Janeiro, me marcou em uma publicação também, uma pesquisa sobre esse mesmo tema, tá? Então, como muitas pessoas acabaram me perguntando se de fato os neandertais sabiam falar, eu resolvi fazer esse vídeo baseado em neurociência e paleontologia, tá? Para falar para vocês o porquê sim, eu acho que eles sabiam falar, não frases complexas, orações complexas como o homem moderno soube fazer, mas sim, eles tinham essa noção, conseguiam pronunciar, por exemplo, vogais e outras coisas pequenas, mas de fato eles devem sim ter aprendido a falar e vocês vão ver 5 pontos fundamentais do porquê eu acho que sim, eles aprenderam a falar, tá bom? Pessoal, para quem não conhece o Neandertal, eu já fiz um vídeo lá de pré-história e evolução humana falando dos Neandertais, tá? Então, eu vou apresentar ele para vocês, para quem não sabe o que é o Neandertal. Ele também é um gênero, gênero Homo, assim como nós, gênero Homo, levando em conta a taxonomia, a questão evolutiva da biologia aí. Então, eles são um gênero Homo de Neandertal, tá? Surgiu por volta de 400 mil anos e a sua extinção dá ali por volta de 28 mil anos. Só aí, nessa fase em que eles existiram, ali dentro do Paleolítico, comentei lá no meu vídeo, todas as espécies do gênero Homo, começando lá com o Homo habilis, há 2,5 milhões de anos, até o homem moderno, ou os sapiens, há 300 mil anos ali da África, todas essas espécies nasceram, pessoal, o que a gente chama de paleolítico, Porque eu comentei lá com vocês, nós temos o paleolítico inferior e o paleolítico superior, que vai de 2,5 milhões de anos até 3 mil anos antes de Cristo. Ou seja, eles surgiram no paleolítico junto com os seres humanos modernos, que data aí por volta de 50 mil anos atrás, Então, quais são as características do Neandertal? Bom, ele tinha um cérebro maior que o nosso, eu comentei 1.600 centímetros cúbicos de cérebro, mas lembrando, cérebro maior não é sinônimo de inteligência, tanto que eles foram extintos, e nós estamos aqui. Tem outros animais vivos atualmente com cérebro maior, a baleia, por exemplo, e não são mais inteligentes, ou seja, a inteligência, um cérebro maior, não o significado de inteligência, mas sim a relação entre massa corporal e massa encefálica, mas então eles tinham um cérebro maior, ou seja, eles tinham um neurocrânio maior, eles tinham um corpo mais lateralizado, eles eram maiores, eram mais gordinhos, vamos dizer assim. Eles eram um pouco menores, em torno de 1,60 a 1,70 mais ou menos, tá? A altura deles. Tinham provavelmente uma pele parecida com a minha, ou um pouco mais branco, porque eles são europeus, dominaram, já vou falar onde eles foram encontrados, mas na Península Ibérica, onde você tem Espanha, Portugal, tudo mais, tá? E na própria Europa, depois foram a 350 a 50 mil anos, também foram ali para a Ásia, Então, tinha uma pele mais branca, o padrão do povo europeu, vamos dizer assim. Tinha um nariz mais largo também. Por que o nariz mais largo? Porque como eles viviam numa região de frio, lembre-se, a seleção natural, ela adaptou esses seres, dependendo da espécie, em cada região, Então eles tinham um nariz mais largo também, para poder aquecer o ar antes dele entrar o ar gelado, E, por exemplo, danificar fibras, do cérebro deles, da região pré-frontal do cérebro, por exemplo, o cara que mora no deserto, geralmente eles têm um nariz mais pontudos, Também tem a questão da umidade do deserto, tá? Pessoas de pele negra, por causa do sol, os africanos, tem que ter uma maior proteção ali da pele. E os brancos, são propícios da região do frio. Então, a seleção natural, ela meio que molda, aquela espécie para ela poder sobreviver no ambiente que ela vive, tá bom? Então, pessoal, o Neandertal também, ele tinha, pesava em torno de 90 quilos, então ele era pesadinho, ele era gordinho, mas ele era baixinho, um pouquinho menor do que a gente.
Alguns falam que ele ia virar uma bolinha, né? Uma outra característica, pessoal, ele tinha o toro supraorbital, né? Bem avantajado também. Isso foi diminuindo com o tempo, né? A gente vê na história da evolução. Vou colocar a foto aqui para vocês verem, né? E eles tinham também... Eles eram bípedes, né? A gente sabe, eles eram onívoros, né? Também eles caçavam, tá? Então eles comiam plantas, né? E carne, isso a gente sabe, tá? E eles eram bípedes, tá bom? Como a gente sabe que é bípede, né? Porque o forame magno, ou seja, onde entra aqui a espinha embaixo do neurocrânio, tá? É bem embaixo do neurocrânio, né? O que mostra que eles eram igual a gente, ou seja, erectus, né? Lembrando também que eles, o antecessor deles, o próprio nome já diz, né? Era o Homo erectus também, né? Assim como é o nosso, né? A gente vê que o erectus veio antes, então eles também eram erectus, né? E tem toda essa questão, então eles eram bem semelhantes com a gente, cara, tá? De modo geral, o Neandertal ele era bem semelhante com a gente, tá? Então, quais são as características que eu apresentei naquele vídeo? E vou colocar até algumas a mais aqui, do Neandertal. Bom, rapidamente, olha só, pessoal. Eles foram os primeiros a desenvolver, tá, ferramentas com ponta. Bom, não sei se vocês lembram que eu falei naquele vídeo, quem assistiu, né, de pré-história e evolução humana, que antes ali, no comecinho do Paleolítico Inferior, você não tinha pontas, né, que é a idade da pedra lascada, né? Não tinha pontas, tá? Isso vai surgir só depois, é uma tecnologia mais avançada, tá? Então, os Neandertais são um dos primeiros que desenvolvem a ponta, né, para caçar. E mostra, inclusive, que eles eram muito desastrados, eles tinham muitas fraturas, né, durante a caça, saia para caçar, eles se machucavam muito, então não tinha tanta habilidade com a própria tecnologia que eles criaram, né? Então, eles desenvolveram, né, isso a gente vê porque os vestígios, né, fósseis mostram que tinha muita fratura em esqueletos de Neandertais, tá? Pode ter sido um confronto, né, com outras espécies, entre eles também, mas pode ter sido também durante caçada, né? Que mostra que quando eles foram tentar caçar animais maiores, né, mamíferos maiores, eles acabavam sim se machucando, né? Então, eles tinham essa questão de desenvolver as pontas, tá? Encontramos também a arte relacionada aos Neandertais, os funerais, tá? Isso é muito importante também, porque a partir do momento que você enterra uma outra espécie, né, um outro animal, um outro ser, isso mostra que você é um animal cultural, né? Porque só os animais modernos, como os seres humanos, têm esse dom, né, de enterrar o outro que morre, tá? Ou seja, é uma questão cultural isso. Então mostra que os Neandertais, quando a gente acha esses fósseis com adornos, né, funerários, com entidades xamânicas, metade animais, metade humanos, isso mostra que eles já tinham uma consciência muito além do que a gente imaginava, tá? Ou seja, quando surge ali, né, o neocórtex cerebral, eles começam a ter essas questões subjetivas de pensar em divindades, em morte, em tempo, né? Então eles eram sim inteligentes, e que tudo indica, eu vou apontar naquelas 5 características ali para vocês, o porquê eu acho que sim, eles sabiam falar, e essa característica de enterrar é um deles, porque mostra que eles tinham uma comunicação, né? Eles tinham um planejamento, uma cultura já sendo criada com os Neandertais, tá bom? E a questão de família, tá, pessoal? Eu comentei ela também. As outras espécies, antes do Neandertal, eles não tinham essa noção de família, do que é família. Eles viviam em grupo, né? Viviam em conjunto, mas eles não tinham uma noção geral do que era família, né? Isso vai surgir só com o homem moderno. Uma outra questão muito importante falar para vocês. A gente tem em torno de 1 a 3% de genoma Neandertal. Eu tenho isso, né, porque o meu sobrenome, a família veio da Europa, tá? Parte da Espanha, Portugal, né? Então, eu também tenho 3% de genoma Neandertal, assim como vocês. E é legal, pessoal, porque tem uma pesquisa, né, eu vou até colocar a foto aqui para vocês, que eles acharam, né, em Cartapas, perto da Romena, né, uma mandíbula humana, foi em 2015, tá? Que tinha a 6 a 9% de genoma Neandertal. Tá? Ou seja, é maior do que o normal, de 1 a 3%, tá? Esse genoma ele aparece muito na Europa e na Ásia, né? Vocês perguntando onde que tem a maior parte do genoma Neandertal, é muito Europa e Ásia, tá? Eu vou até colocar o mapinha aqui, ó, né, para onde eles foram, né, para onde eles migraram. Então é toda essa região que vocês estão vendo, tá? Então a Europa, né, a Península Ibérica, como eu falei, o Médio Oriente, tá? A Ásia Ocidental, tá bom? E você fala assim, como que a gente sabe? Bom, tem uma pesquisa que analisou 2,5 mil genomas ao redor do mundo, né? Que é um projeto, se eu não me engano, chamado 1000 genomas, tá? Eu vou colocar também a imagem aqui para vocês verem, tá? Que ela analisou, então, o genoma de pessoas do mundo inteiro e chegou, né, essa conclusão, então, de que pessoas do mundo inteiro têm até 3% do genoma Neandertal, ou seja, isso comprova também que nós trocamos genomas com essa espécie, né?
houve sim o cruzamento entre sapiens e neandertais, tá bom? Bom, agora eu vou apontar para vocês, pessoal, vamos ao ponto, né? Por que eu acho, baseado em neurociência e paleontologia, por que eu acho que os neandertais eles aprenderam a falar? Olha só que bacana. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é o genoma, tá? FOXP2. O que é o genoma FOXP2, pessoal? Vou colocar aqui para vocês, olha só, ele é responsável pelo desenvolvimento da linguagem, incluindo a capacidade gramatical. Então, esse genoma FOXP2, ele é muito comum e é presente em todos os primatas, tá? O chimpanzé, por exemplo, ele tem o FOXP2, tá? Só que qual que é o problema desse genoma aí? Quando esse genoma ele sofre uma variação ou uma perda de aminoácidos, né, ou de proteína, tá? Ele perde a habilidade, a capacidade da fala, da comunicação, tá? Então esse pode ser um problema, mas o que tudo indica, eu vou colocar algumas imagens aqui, várias pesquisas mostram que os neandertais eles tinham sim o genoma FOXP2, o mesmo presente nos seres humanos, ou seja, eles sabiam sim interpretar o que era uma fala e tentar reproduzir essa fala, tá? E como esse é um genoma, esse FOXP2 é presente em todos os primatas, inclusive o chimpanzé, tá? Por que o chimpanzé não fala? Provavelmente é porque, o que tudo indica, eles sofreram uma queda, né, nesse genoma FOXP2, então o deles falta 2 aminoácidos. Então isso pode indicar, pode ser uma das causas do porquê os chimpanzés não aprenderam a falar, né? Então, o que tudo indica, os neandertais tinham sim essa questão da fala, porque eles apresentavam o FOXP2, que é um genoma muito comum em primatas, que é o dom da comunicação. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês, surgimento do neocórtex cerebral. Eu já fiz um vídeo falando do cérebro trino, que é a diferença entre o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex cerebral, tá? Procure no meu canal, vou até deixar linkado aqui, ó, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Então você tem um cérebro reptiliano lá há 500 milhões de anos, desenvolveu em todos os seres vivos, né? Depois você tem um sistema límbico há 220, 200 milhões de anos. E por fim, há 150 mil anos, o surgimento do neocórtex cerebral, ou seja, é o que de fato nos tornou seres humanos, né? Porque, lembre-se, o reptiliano, tá? Responsável pelo piscar de olhos, né? São coisas inconscientes, mas que te mantêm vivo, tá? São instintos, por exemplo, para te manter vivo, né? O batimento do coração, coisas que você não tem domínio sobre ele, mas ele tá fazendo inconscientemente, né? Então, é o principal, por isso que vem do reptiliano, né? Porque a lagartixa tá ali só vivendo, batendo o olho, tá? Mas não tem consciência nenhuma, tá bom? Então é fundamental para te manter vivo, o reptiliano. Depois, há 200 milhões de anos, tem o sistema límbico, que é a parte da afetividade que todo mamífero tem. Então o seu cachorro tem o sistema límbico, afetividade, amor, paixão, medo, raiva, né? Que desenvolve aí em todos os mamíferos. Depois, por fim, o neocórtex cerebral, que é a última fase, né, do nosso cérebro, tá? Que é o raciocínio lógico, a fala, a escrita, a matemática, ou seja, é o que de fato nos tornou seres humanos, né? Então, isso sim é muito importante, o surgimento no neocórtex. E como ele surgiu há 150 mil anos, por volta de 150 mil anos, isso mostra, tá, que os neandertais podem sim ter desenvolvido também uma parte do neocórtex, porque eles foram extintos só há 28 mil anos, tá? E mesmo que eles não tivessem desenvolvido, né, um córtex tão complexo como o nosso, eles tiveram convívio com a espécie do gênero Homo, no caso o Sapiens sapiens, que somos nós, seres humanos modernos, né, que a gente pode sim ter ensinado para eles muitas coisas, tá? Inclusive a própria fala, porque nós éramos homens modernos com neocórtex desenvolvido, tá? E mesmo que eles não fossem, que eles não tivessem evoluído essa questão no cérebro deles, a gente pode ter ajudado, né, a mostrar o que era a fala e tudo mais, tá bom? Terceiro ponto, porque eu acho que eles aprenderam a falar. A evolução do córtex, ou seja, o centro motor, tá, da fala, que são áreas responsáveis, tá, pela decodificação fonológica, tá, e a articulação da fala. Então, no córtex nós temos a área, tá, chamada de Broca, que é a motricidade da fala e da linguagem, e a área, tá, de Wernicke, né? Provavelmente alemão, né? O W em alemão geralmente pronuncia o V, né? Então o Wernicke, tá? Que é responsável pela compreensão verbal. Então, se eles desenvolveram o córtex cerebral, não precisa nem ser o neocórtex, né? Que é o que nós temos. Mesmo se eles desenvolveram o córtex, já é o suficiente, então, para eles ter essa noção do que era a linguagem, tá? Então, também é um ponto do porquê sim, eles sabiam falar.
tá? Bom, quarto ponto do porquê eu acho que eles aprenderam a falar. O surgimento da fala. Pessoal, segundo os linguistas, a fala, né, propriamente surgiu com o homem moderno há 150 mil anos. Alguns falam até antes disso, né? Por volta de meio milhão de anos, tá? Por exemplo, 500 mil anos atrás, né? Mas, que tudo indica, surgiu há 150 mil anos, tá? Ou seja, como nós tivemos, né, o convívio com outras espécies, como eu já comentei, sapiens, heidelbergenses, neandertais. Então sim, os neandertais foram extintos há 28 mil anos e o homem moderno surge por volta de 50 mil anos, né? Então a gente sim tivemos contato com ele e tudo pode mostrar então que nós ensinamos eles a falar. Como eu falei, não a verbalizar, né, frases complexas, né? Mas sim que eles sabiam pequenas frases simples, né? Pelo menos para que eles pudessem comunicar, por exemplo, né, aquela questão da comunicação para planejar uma caça de um animal maior, né? O planejamento ele foi fundamental no desenvolvimento da evolução humana, né? Você conseguia se proteger de perigos maiores, caçar animais maiores, tudo isso através quando surge então a comunicação, né? Porque você planeja algo, tá? Então, como eles também planejavam a caça, tudo indica, né? Isso também é uma amostra que indica que eles sim sabiam se comunicar. E para se comunicar, eles teriam que pelo menos saber falar uma pequena frase que seja, tá? E provavelmente pode ter aprendido isso então com o homem moderno que surge há 50 mil anos, tá? Então, esse também é o quarto ponto porque eu acho a convivência com essas espécies, tá? E quinto e último ponto, porque eu acho que sim, eles sabiam falar. É a questão da evolução fisiológica, tá? Ao que tudo indica também, eu vou colocar aqui para vocês, né? Eles tinham um ouvido evoluído como o dos seres humanos, né? Tem uma ressonância que fizeram aqui, eu vou até colocar a imagem aqui, ó, tá? Que indica que o ouvido deles também era bem semelhante ao nosso e que podiam captar em torno, né, uma frequência em torno de 3 kHz, tá? Então, eles tinham uma audição aí bem semelhante, ou seja, eles conseguiam escutar as frases complexas dos seres humanos, né? E como eles conseguiam escutar bem essas frases, provavelmente sabiam também pronunciar o que eles escutavam, né? Diferente de um chimpanzé que não escuta perfeitamente o que nós falamos, né? Hoje um cachorro que não entende a linguagem, né? O cachorro, ele entende algumas palavras de comando, né? Principalmente aquelas palavras imperativas, para, né? Faça, ataque, né? Parado. Então, são pequenas frases, né? Então, o que tudo indica, os neandertais eles tinham um ouvido mais desenvolvido que os primatas mais basais, né? Então, eles talvez conseguissem sim pronunciar algo mais sofisticado, né? E outro ponto também é toda a questão, né, da traqueia, né? Aquela questão de brônquios, né? Laringe, a língua, ou seja, tudo isso, né, que propicia a fala, né, essas cordas vocais que nós pronunciamos, tudo isso neles também foi evoluído o suficiente para que eles pudessem falar, assim como os seres humanos, né? Então outros animais não conseguem falar exatamente porque não tem essa evolução, né, fisiológica, essa evolução complexa da fala, né, da traqueia, né, das cordas vocais, tá? Então, aqui tudo indica, pessoal, são 5 pontos, né, que eu levo em conta porque eles aprenderam a falar. Então, o que tudo indica, né, pra gente encerrar o vídeo, não ficar muito longo, tá? Sim, eles sabiam falar, né, porque eles tinham todas as características que propiciam, né, uma fala bem desenvolvida, mesmo que eles não fossem tão evoluídos para falar algo complexo. Ó, caiu o negócio aqui, tá? Lei da gravidade. Mas, então, eles não sabiam falar algo complexo. Provavelmente, apenas pequenas frases, pequenos verbos, né? Orações muito pequenas, tá? E que tudo indica, podem sim ter aprendido com o homem moderno, né? A gente que surge há 50 mil anos, provavelmente ensinamos isso a eles, porque trocamos convivência com essas espécies e, principalmente, os sexos, né? Ou seja, genoma, né? Trocamos também a afetividade, né? Melhor não falar para o YouTube não derrubar meu vídeo, tá? Então, pessoal, sim, né? Nós convivemos com neandertais e eles podem sim ter aprendido a falar conosco, tá bom? Não é algo verídico, né? São apenas pesquisas, então são teorias que estão, como eu falei desse artigo que eu li, ou dessas publicações, né, como eu mostrei, que tem várias falando sobre isso, sobre o genoma, o FOXP2, né, que propicia a fala em todos os primatas, e o deles era mais desenvolvido, né, e tudo mais. Então, sim, eles podem ter aprendido a falar, né, talvez não como eu estou falando, nessa oratória que eu tenho aqui com vocês, ou que vocês têm com outras pessoas, né, isso
Muito provavelmente não, tá? Mas sim, a fala pode ter sido, eles podem sim ter aprendido a falar, e depois, né, há 3.000 ali antes de Cristo surgiu a escrita, né, que é onde termina a pré-história. Eu já falei lá no meu vídeo, se você não assistiu, corre lá e assiste, né? O que é a pré-história? 2,5 milhões até 3.000 a.C. Por quê? Porque depois de 3.000 a.C. surge a escrita e aí começa a história como a gente conhece dos livros didáticos, né? Então, a escrita vem depois, mas a fala, o que tudo indica, segundo os linguistas e tudo mais, surge por volta de 150 mil anos com a subespécie da espécie Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, ou seja, eu que vos falo e vocês que escutam, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a sua opinião, o que você acha, se eles falavam ou não falavam, se era apenas um murmúrio, como eu comentei lá, do Paleolítico Inferior, do Hábilis, né, que tentava falar mas provavelmente não falava nada, né? Então, o Neandertal, sim, pode ter começado também a falar, assim como a gente, tá? Então, pessoal, um forte abraço, lembre-se, se inscreva no canal, tá? Deixa o like aí se você gostou do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Eu vou deixar linkado, se você tá lá no Facebook, eu vou deixar linkado o artigo e a matéria para vocês lerem também, tá bom? Pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!